Cara, Começou. Começamos a gravação, então. Muito bom. Então, todos muito bem-vindos. Esta vai ser a nossa primeira gravação, apesar do grupo já estar há mais funcionamento, há mais tempo, esta é a primeira gravação. Nós estamos lendo Nós vamos começar o capítulo 3, né? O Rafael esteve conosco para a leitura do capítulo 3, né? Do livro De Anima, do nosso amigo Aristóteles. Estamos lendo de uma forma bem pausada e podendo fazer muitos comentários, o que eu acho que é o que enriquece a leitura, né? Que é o que a possibilidade de fazer esses comentários. Então, nosso objetivo aqui não é ler com pressa, mas é ler com qualidade, né? Então, o que é muito bom para uma leitura qualificada do texto aristotélico. Porque o problema grande, quando as pessoas vão ler esse texto em faculdade, por exemplo, é que a leitura, ela é muito rápida, né? Então a gente não capta algumas sutilezas que o texto tem e muitas vezes nem as ideias principais do texto nós captamos. Portanto, uma vantagem nós lermos lentamente discutindo o texto, né? Rafael, você está em condições de ler hoje ou não está em condições de ler? Não sei como é que você está, né? Porque você está gripado. posso ler um pouco, assim. Não quero que você faça esforço que você não... Não sei se eu ver que eu tô ruim, eu já dou uma pausa. Posso ler Tá um bem, pouquinho, tá bom? tá bem, tá certo. Então, posso começar? Pode. É o capítulo 3, página Uhum. 54. Uhum. Se o Alex estiver aí com vontade de ler, também sinta-se à vontade. Caso não queira, nós damos conta aqui. Perfeito. Tá. Estão me ouvindo bem? Tudo em ordem? Tá tudo bem? Tudo bem. É preciso examinar primeiro o que diz respeito ao movimento, pois talvez não somente seja falso que a substância da alma é tal como afirmam os que dizem que ela é e o que faz mover a si mesmo, ou pode mover, como talvez seja algo impossível subsistir movimento na alma. Então, um elemento bem interessante nos textos antigos, dos quais Aristóteles é um dos que começa essa ideia, ele nós discutimos semana passada, né, é trazer os outros comentários e o que se pensa sobre esses comentários, né, a crítica desses comentários, né. Então ele traz aqui, como talvez seja impossível subsistir o movimento na alma. Então esse é também um comentário a ser feito sobre o que ele está postulando aqui, o motivo da sua averiguação, né. Uhum. Não é necessário que aquele que faz mover também esteja ele próprio em movimento, como já foi argumentado anteriormente. Essa foi a parte que eu marquei, porque eu achei muito interessante. Exatamente. Né? Tudo, porém, é movido de dois modos, pois ou é movido por outro ou por si mesmo. E dizemos que é movido por outro tudo, quanto está em algo que se move. Por exemplo, os navegantes que não são movidos de modo similar ao navio, pois este é movido por si mesmo, e aqueles por estarem em algo que se move. O que fica claro se considerarmos membros do corpo, o movimento próprio dos pés é o caminhar, que é também o dos homens, o qual não se atribui aos navegantes. Dizendo-se então, de dois modos o ser movido. Examinemos agora, no que diz respeito à alma, se é por si mesmo que se move e participa do movimento. Muito bem. Olha que interessante essa averiguação, que é o mesmo que se move e participa do movimento, né? Quer dizer, ela tem um movimento próprio, né? E a propriedade do que faz esse movimento, essa kinesis, né? É o que é sutil no entendimento de Aristóteles. Né? Para isso, essa sutileza é que Aristóteles ele vai lentamente nos dando alguns argumentos para balizarmos
que, de fato, ela tem um movimento próprio, né? Uhum. E esse movimento ele se configura também porque nós estamos com um corpo próprio dentro de nós. A propriedade, né, aquilo que se chamava de a ousia, a substância do nosso próprio corpo, compõe com a alma uma unidade, né? Nós falávamos aqui que a unidade agora me falhou a memória, a unidade ilemórfica, né? Da forma e da matéria. Essa unidade das coisas é o que faz com que Aristóteles seja tão atual hoje em dia, né? Tão importante hoje em dia. Que é você poder, mesmo que as ciências elas se dividam em vários diferentes ramos para explicações próprias e com especificidades próprias, ainda assim as coisas sempre serão, na sua origem, unas. Né? Então, isso acho que eu vejo isso aqui como uma grande do que o Aristóteles propõe, por isso que ele ainda hoje é um autor que nós precisamos voltar a ele, né? Porque ele sempre nos traz de volta para a unidade das coisas, né? Que é o que a filosofia quer. A filosofia, ela não está preocupada com as divisões, mas muito mais com a unidade das coisas. Ela vê as divisões como partes que depois devem ser reintegradas à própria coisa que se movimenta, à própria coisa que se busca conhecer, né? O que é inteligente até certo ponto. O problema é quando as propriedades fragmentárias das coisas elas não conversam mais com essa unidade, né? Que nós vamos ver aqui no decorrer da filosofia sempre uma unidade que quer alcançar o que a consciência própria do ser que pensa fala com essa coisa e a realidade que a transcende, que transcende essa consciência, né? Que também performa-se como uma estrutura própria. Né? Lógico que na época Aristóteles não tinha feito esse salto veio posteriormente com a fenomenologia, né? Mas ele já nos mostra que tem alguma coisa ali no que tanto a realidade quanto a consciência daquele que está ali realizando precisam de algum jeito estar conversando. Nós não teremos uma condição excepcional disso para isso acontecer. Isso vai acontecer numa condição específica, né? É muito interessante isso, né? Por vários aspectos, né? Essa coisa do lemorfismo, eu acho que é uma coisa realmente assim, e a pluralidade também, né? Também. Eu não sei qual que seria a relação, pessoal, que você acha do lemorfismo com a pluralidade da coisa. Por exemplo, assim, a gente fala dessa coisa que é uma unidade, mas também é aquela coisa de variedade também, de uma mesma coisa, dentro de uma categoria. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala de cadeira, por exemplo. Existem Sim, vários tipos de cadeira. sim. Seria certo falar do limorfismo em cada cadeira, ou cada cadeira seria uma manifestação de uma unidade, mas de forma acidental? Pois é, aí você está chegando no ponto que os medievalistas chegaram, que é o ponto do nominalismo, né? Nós estamos, não sei se você já chegou a estudar um pouco esse aspecto do nominalismo, né? Ou a escola nominalista, né? Mas esse é o ponto que eles achavam que quando você falava, você estava vendo uma cadeira, você estava vendo só uma cadeira, né? E você não estava vendo a universalidade do fenômeno cadeira, né? Do objeto cadeira, você estava vendo uma cadeira. Quer dizer, nada do que você poderia dizer para outra cadeira, você usaria para uma cadeira. Porque aquela cadeira no espaço e no tempo, ela era um singular, um ser singular, né? Isso, a gente consegue entender que há seres que são singulares porque eles não têm um especismo muito complexo, como uma cadeira, né? O especismo de uma cadeira é um especismo muito simplório. Até porque a cadeira ela é um objeto feito a partir da madeira, montado para servir com uma utilidade muito específica, uma função muito específica, né? Agora, vejamos seres que possuem outras complexidades, né? Aí, o especismo cadeira, ele deixa de se... Aí o exemplo da cadeira deixa de ter validade, porque um ser mais complexo, ele vai nos trazer
outros elementos que nós não conseguiremos apenas pelo especismo atingir a sua funcionalidade, ou mesmo entender por completo a sua forma, né? Com uma cadeira nós conseguimos fazer uma redução dos seus elementos principais e conseguimos contextualizar a sua essência. Contudo, não conseguimos isso para seres mais complexos. É mais difícil nós termos precisar universalmente um ser humano singular, por exemplo, né? Podemos dizer até que é impossível nós exaurirmos toda a singularidade de um ser humano sozinho, né? Por quê? Porque o ser humano ele faz coisas tão complexas que até os seus próprios elementos basicamente essenciais podem ser questionados em algum nível, né? Agora, uma cadeira é mais fácil. Então, lá durante a Idade Média, um filósofo chamado Duns Scoto resolveu pensar o problema do especismo, né? Nós conseguimos universalidades conforme esses seres são, eles não possuem grande variabilidade de ilemorfismo, de matéria e forma, né? Agora, quando esses seres eles possuem uma maior variabilidade, uma maior complexidade, né, como animais e seres humanos no topo da cadeia, né, aí nós não conseguimos mais esse especismo da sua própria forma, né? Aí a complexidade do homem ela é muito mais elaborada, né? E a gente não consegue mais aí nós sim teríamos um elemento mais nominalista, vamos dizer assim, né? Onde cada ser humano não tem equivalência a outro ser humano, por exemplo. Não conseguiríamos ter a mesma equivalência de forma, né? Por quê? Porque ele pode ser universal enquanto ser humano, mas na sua integridade interna ele é muito complexo. Ele possui uma complexidade muito grande, né? E aí não fecharia. Aí sim nós teríamos um nominalismo radical nesse sentido, né? Nós poderíamos falar de um nominalismo sob certo aspecto no ser humano, né? Mas com seres menos complexos, um nominalismo desses ele teria problemas. Mas isso é a opinião do Duns Scoto, né? O Aristóteles ele não entrou nesse problema exatamente, né? Ele não era nominalista, né? Ele enxergava a propriedade das coisas, mas o que ele queria tentar entender é que havia propriedades universais, né, que permeavam as coisas, né? Por exemplo, você tem alma, mas ele não está preocupado, Aristóteles, com os conteúdos da alma, né? Esses conteúdos são subjacentes, e ele vai olhar para alguns desses conteúdos em outras obras, por exemplo, a poética, né? Tanto que o De Anima é uma obra que conversa muito com a ética e com a poética, né? Porque é como se fosse um preâmbulo do movimento para aquilo que subjaz um sistema valorativo, né? Um sistema que preenche, então, o movimento da alma. Esse elemento físico que coloca o corpo em uma certa disposição, né? O que é isso que preenche? Então ele foi indo para a ética e depois para a poética, Aristóteles, preferencialmente, né? Então ele não se preocupou exatamente em determinar essa ruptura do especismo no seu momento presente, não era um problema para ele. Tornou-se com os estudos posteriores que vieram pela escolástica francesa e inglesa, né? Muito legal a explicação. É bem complexo mesmo, né? É muito complexo, Muitos detalhezinhos, né? Tem muitos detalhes, porque não é algo que você encontra na obra do Aristóteles, mas a sua pergunta ela é genial, porque foi a pergunta que eles fizeram na Idade Média, né? Então, e isso mostra que você está raciocinando com Aristóteles, né? Porque o raciocínio ele tem que nos levar a isso. Mas aí não tem um problema aí? Né? E tem, e de fato tem, né? A obra
Aristóteles não foi mais longe que isso, né? Ele estava tão preocupado em tentar fazer uma mensuração das coisas que o homem pode pensar e das coisas que permeiam os objetos, que você vai ter quase né, você vai ter que chegar até o limite de um e do outro, né? Como se tudo pudesse ser objetivado puramente pelo pensamento, né? Como se a gente conseguisse toda esse coeficiente de exatidão em toda a escala do pensamento, né? Porém, você mesmo viu que quando você tem um problema com coisas que vão tornando-se mais complexas a ponto de que a espécie não dá conta mais dessa coisa, simplesmente, né? Nós temos que fazer, a teoria tem que sofrer alguma mudança, né? Pelo menos não uma mudança total, mas uma mudança no sentido que é isso que é o difícil para a gente pensar hoje em dia, em termos de teoria, né? Que quando Duns Scoto fez esse adendo, ele não substituiu o Aristóteles, ele não disse Aristóteles está errado, né? Ele apenas fez um pequeno adendo, quer dizer, essa é a continuidade do problema, não é o fim. Não se deve jogar fora o que Aristóteles escreveu. Mas eu estou apenas fazendo uma pequena continuidade na cadeia que o Aristóteles estava explorando, né? Ah, que legal. Nossa, muito boa explicação, professor. Muito obrigado pela explicação, né? De nada. Vai estar muito muito para pensar também. Muito. Não, isso aqui você vai ver que as pessoas pensam que a gente pensou muito atualmente, né? Na modernidade, a gente pensou pouco. Né? Porque nós pegamos elementos que eram mais razoáveis de quantificações de elementares, né? E aplicamos isso e chamamos isso de ciência, né? Essas aplicações elementares, né? O que nós fizemos foi um recorte de elementos aristotélicos presentes principalmente no órgão aristotélico, né? Quer dizer que o órgão é um exercício de lógica aplicada e não é, mas de forma alguma ele deve ser visto isoladamente. As ciências observam isoladamente esses elementos, né? E aí nós perdemos todo essa completude que precisa ter para você olhar para uma obra clássica, para você pensar um Aristóteles, né? Ele não estava de forma alguma querendo ver as coisas de forma seccionada. Inclusive é um grande erro a gente ler Aristóteles assim. Eu fui dar uma aula uma vez em Belo Horizonte, né? E o aluno é um estudante de Aristóteles, inclusive. Ele me trouxe essa, mas ele está vendo Aristóteles vê como formas binárias. Não, peraí, de forma alguma. Tem um erro na sua leitura de Aristóteles aí, né? As coisas estão o tempo todo juntas. As divisões são importantes para uma questão de didática do nosso entendimento. Sim. Mas o corpo humano tem dentro dele uma alma que se movimenta, né? Então isso é impreterível, né? Agora, você dividir as coisas é justamente o que fez o Descartes, né? O Descartes fez uma divisão, né? Os pensadores mais modernos começaram a fazer divisões por uma necessidade, justamente pela complexidade que o nosso amigo Duns Scoto estava ali trazendo, né? Essa dificuldade de nós podermos olhar para uma coisa integrada nos levou justamente a uma filosofia mais nominalista com o passar do tempo, né? A uma ruptura disso, e foi muito mais radical com o William of Ockham, né? O William of Ockham foi realmente muito mais radical que o Duns Scoto, né? Porque ele que faz essa divisão. Não, então, porque para o Duns Scoto, ainda a religião tinha um fator importante, né? A religião era um jeito também de aumentar esse especismo, de diminuir esse especismo por um elemento transcendente. Agora, pela própria questão da teologia, né? Por exemplo, né? A salvação, né? A salvação seria algo individual, não algo coletivo, por exemplo, né? Pensando como o Duns Scoto pensava, né? Agora, para o William of Ockham, não, né? O domínio da ciência não deve conversar com o domínio da teologia, devem ser domínios totalmente distintos, né? E isso é que feriu, de fato, e deu origem àquilo que a gente entende como as ciências, né? As ciências, porque elas aí não conversariam mais umas com as outras, elas entrariam em domínios específicos
da, 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 das suas finalidades próprias, né? Seria mais ou menos isso, né? Estou aqui resumindo muito o problema do Ockham, né? Mas ele estaria realmente pensando nas causas e nas finalidades, muito mais do que na matéria e na forma, né? Então, foi isso que fez essa ruptura maior ali do problema do William of Ockham, né? Que é num textinho bem curtinho que ele fala isso, que é Ciência e Verdade, se não me engano, é esse o textinho que o Ockham tem, que ele fala desse problema aí, né? Que foi o que fez ele ser excomungado da Igreja Católica, inclusive, né? Em 1343, se não me engano. Né? Interessante essas coisas. É muita coisa, muito tempo, é muito pensador, né? Muito pensador falando de coisas muito interessantes, né? É muita gente, é muita gente. Muita gente. A gente não lê todo mundo porque não dá tempo, a gente tem que ler alguns ali. E olha lá, aí entender, né? E tentar entender, que é o mais difícil. Esse é um ponto bem importante da história da filosofia, que eu acho que ele é pouco falado, sabe? Né? Não sei se você está fazendo cadeira de filosofia, se está fazendo alguma disciplina agora nesse momento, Rafa. Você estava estudando, né, filosofia? Eu estudo por conta, né? Sou autodidata, né? Ah, tá. Eu não faço. O autodidata é mais capaz até de olhar isso do que alguém em sala de aula falar isso. Professor, muito poucos professores tocam nesse aspecto aí. Poucos professores tocam. Os medievalistas falam um pouco, mas não entram muito. Assim. Depende do medievalista, né? Eu tive um professor medievalista que ele era especialista em escoto. A tese dele foi em escoto na Alemanha, né? Então ele tocou nisso bastante. Mas é mais fácil encontrar como referências disso como autodidata. Mais fácil. Interessante. Tá bem. Vamos lá para mais Vamos lá. Sim. Posto. Ah lá, o Alex levantou a. Alex, fale, por favor. Boa noite, novamente a todos. É que eu estava esperando a explicação do professor, né? Terminar, muito boa. Voltando um pouco, professor, no que você falou, no que também foi lido, né? Sobre a divisão, né? Ou quem sabe até a briga entre as ciências. Eu vi até uma certa discussão até muito legal, assim, muito abrasiva, mas muito intelectual. O pessoal falando sobre filosofia, se a filosofia entra na ciência ou não, que os cientistas rechaçam a filosofia. Aí os filósofos falam, não, mas como que o cientista vai ser cientista se ele não, pelo menos não flerta com a filosofia, né? E assim, eu sou estudante de Direito, estou no 7º semestre agora, eu estou ouvindo vocês, né? E estou aqui fazendo aqui uns mapas mentais aqui da matéria, porque eu vou ter que fazer uma recuperação aí no final do semestre, né? Vamos que vamos. Direito? Hã? Em que você vai ter que fazer recuperação, perdão? Não recuperação ainda, né? Mas eu vou ter que saiu as primeiras notas do primeiro bimestre, né? Aí algumas não foram tão positivas quanto eu imaginava, né? Então eu vou ter que fazer um final de semestre aí de recuperação de nota, não ainda de recuperação da matéria. Eu espero que não esteja em recuperação em nenhuma matéria no final do ano. Sim. Mas assim, na academia eu observo muito assim aquela briga, né? Eu faço direito, mas tem aquela rusga com o pessoal de medicina. E ver o pessoal de relações internacionais querendo ainda, né, ter sobrepor acima da gente do direito. Então, já começa nessa parte, assim, de início, né, da faculdade, essas discussões, essas brigas de quem é melhor que o outro, sendo que um complementa o outro, né? Uma hora o médico vai precisar do advogado, o advogado vai precisar do médico. Tanto que sim, continue, por favor. Tanto que eu estou vendo ultimamente muito curso de direito médico, porque os médicos estão sofrendo muitos procedimentos administrativos, né? Nas suas ações. Então, o direito médico está sendo muito visado em questão de numerário também, né? Então, eu estou dando uma olhada aí, quem sabe eu me debande para o direito médico, né? É uma boa área, sim. Uma área interessantíssima, inclusive, né? Que, inclusive, conversa muito com a ética, inclusive, né? Com a bioética, né? Conversa E muito o com a senhor bioética. falando da ética, e agora comentou sobre a bioética, o senhor falou que nós, humanos, sim, nós somos complexos e únicos. E eu vou, assim, pensando na questão um pouco da ficção,
E um clone de outro ser humano? Claro que ainda na ética, bioética, é totalmente contra, né? Ninguém não se sabe ainda que foi clonado o ser humano, né? Houve a clonagem da ovelha Dolly, mas o ser humano não. Mas o ser humano clonado, como é que ficaria essa questão? Seria um ser igual, só em genética, mas também teria a criação, que seria uma coisa diferente, né? Em um outro momento. Igual, vou me clonar agora. Vai nascer uma criança. Ela vai nascer nesse mundo hoje de tecnologia, de redes sociais. Eu não, eu já nasci num mundo tem essa transição. Como é que Uhum. seria essa complexidade, né? Pois é. Pois é, já foram feitos alguns animais experimentalmente, né, clonados, né, que, que tiveram uma duração menor, inclusive de vida, né. A famosa foi a ovelha Dolly, lá em 1997, se não me engano, que ela foi clonada, né, e teve muitos cientistas na época que estavam querendo clonar seres humanos, né, tinha esse problema ético na época, que estava todo mundo discutindo isso. Eu me lembro direitinho nessa época que estava na oitava, o primeiro ano do segundo grau, acho, e estava todo mundo discutindo isso como uma questão ética nas aulas, né? A gente aula de filosofia, então estava todo mundo discutindo isso. E era uma discussão muito boa, né? Porque, afinal de contas, nós podemos pegar uma vida sem autorização, né? O ser humano pode fazer isso, ele deve fazer isso, ele precisa fazer isso. Eu sempre boto essas perguntas. Você deve, você precisa, você realmente tem de fazer isso? Qual é o motivo de fazer isso? Né? Qual é o motivo? E um dos motivos que eles estavam querendo com a clonagem era poder clonar órgãos humanos para salvar vidas, né? Então eles queriam usar muito isso, essa tecnologia, desenvolver essa tecnologia para isso. Mas no final eles pararam de falar desse assunto, né? Não sei se você notou, mas não falaram mais de clonagem. Não sei como é que estão hoje, eu não estou muito por dentro disso. Professor, a última notícia que eu tive, eu não sei se foi início desse ano ou ano passado, diz que havia um cientista chinês que havia clonado uma pessoa. E a sociedade, né, médica Uhum. ficou horrorizada e quiseram provas. E ele não apresentou provas Não consistentes. apresentou Ele disse, prova. ó, eu clonei uma pessoa e ela está vivendo e os cientistas, né, os médicos, tá, cadê essa pessoa? As provas. E ficou por falar mesmo, né? E hoje em dia a rede social vai ver que a pessoa queria só uma fama ali momentânea, né? É, E depois realmente nunca mais ouvi falar nada, né? é. E a única coisa assim que eu lembro também foi aquela novela O Clone, né? Que na época foi um grande sucesso da Globo. Foi uma época também que eu acho que foi logo após os ataques terroristas, né? No 7, Isso. que quando eu vi que ia ser esse tema árabe, eu falei assim: meu Deus, a Globo é corajosa, hein? E deu certo, foi uma grande novela. É, verdade. O Verdade. doutor Albieri, né? Se eu tô esquecendo o nome do. Albieri, é isso. É. Então, ali a gente. É ficção, né? Ficção. Mas Sim. você vê que ali era um menino mais novo e foi desenrolando do jeito que foi, né? É, Mas a é. última notícia foi realmente de um cientista chinês, mas depois não tive mais notícia mais de nada também. Não apareceu É. mais nada. E hoje em dia essa pesquisa ela acabou ficando um pouco obnubilada, um pouco esquecida, porque se veio começando a pensar em tecnologia muito de ponta, né? A gente desenvolveu uma tecnologia muito, muito forte com computadores, com internet, com computador quântico que tem lá na IBM, né? A IBM criou um computador quântico. Então, todas essas tecnologias hoje, o desenvolvimento de inteligência artificial um pouco mais avançada, né? Tudo isso aí se desenvolveu muito mais até do que talvez até geneticamente, né? Essa tecnologia talvez ainda não tenha sido realmente bem desenvolvida. E por isso que se parou de falar dessa tecnologia, né, de clonagem, né? Mas é claro que provavelmente deve ter cientistas já desenvolvendo isso em seus laboratórios, né? Deve ter companhias pensando nisso, né, também, né? Mas por ser uma tecnologia que ainda é difícil, talvez até de levar em larga escala, se parou de falar tanto, né? Se fosse uma tecnologia mais barata ou mais acessível, se falaria mais, que é o caso que a gente está tendo hoje com inteligência artificial, né? Está todo mundo falando mais. Vocês veem que o próprio Facebook, ele
abandonou a ideia de multiverso que ele tinha, né? De meta, né? Porque ele resolveu entrar dentro da coisa da inteligência artificial, que seria mais fácil de você desenvolver tecnologia nesse setor, né? E acredito que seja um pouco isso, né? Não sou um especialista nessa área, tá? Não conheço muito, só acho interessante, mas eu não sei muito, tá? Eu só estou falando um pouco como um curioso dessa área, não sei muito. Mas acho legal você poder levantar questões que envolvam bioética e direito, né? Porque eu acho que é uma área que conversa muito, né? O direito, ele acabou sendo uma área que pensa jurisprudências, né? Pensa leis, pensa julgamento de leis, né? Como é que essas leis circulam ou não circulam, se elas têm validade ou não têm validade, e os limites disso. Então, quando a gente vai ver para nós, seres humanos, essas coisas precisam de algum limite necessariamente, né? Precisa ter um limite para certas atribuições humanas e certas ações humanas. Isso coube ao direito pensar, né? Então, pensar sobre isso e como interagir com isso para efeito nosso é importantíssimo, né? Se você está indo para essa área, pensar isso é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, agora, né, a gente não pensa isso como uma coisa importante, mas lá na Copa que teve no Brasil, em 2014, né, teve um gol que foi anulado porque a máquina leu que o gol não podia acontecer por causa da linha, né, que a bola não tinha passado na linha que todo mundo acreditava que tinha passado, né? Então se anulou um gol. Se fosse mas o juiz tinha dado como gol, né? Então a máquina substituiu uma decisão humana. Foi a primeira vez que a gente viu nos esportes isso em larga escala, internacionalmente, né? Então, por um lado, a gente tem dificuldade de tomar certas decisões, né? Então, lógico que por isso que a gente está desenvolvendo inteligência artificial, né? Porque ela pode tomar decisões melhores que nós, na nossa visão mais limitada, nós não tomaríamos, mas justamente é isso que a gente está discutindo aqui com Aristóteles, né? Qual é a visão privilegiada do ser humano, então? Se uma máquina pode tomar essa visão, então a gente não precisa mais existir, né? Qual vai ser, então, o sentido de ser humano, né? Porque a gente está perdendo esse sentido. Você vê, haja vista como as redes sociais estão utilizando as nossas informações, né? Utilizando os nossos rostos, as nossas emoções, né? Não estamos mais somente nos pautando por nós mesmos ou pelo que nós acreditamos que é importante, mas por uma quantidade de dados que vão nos levando a tomar certas decisões, né? Ou mesmo a escolhas que nós acreditamos são nossas e já são muito mediadas pelas máquinas, né? Então isso também é uma coisa de uma questão ética que nós ainda não conseguimos, de fato, ainda ter uma compreensão disso também, né? Porque o caminho todo da epistemologia na história da ciência era um caminho lento e gradual de pequenas tomadas de decisões que nós íamos tomando, até chegar nesse ponto agora, né? Onde, uma vez que nós já mapeamos boa parte de todos os grandes questionamentos das nossas faculdades cognoscentes, das nossas faculdades de atribuir com inteligência o que uma coisa é em detrimento de outra coisa, nós já começamos, depois de tudo isso ter sido mapeado, a passar a bola para uma máquina, né? Para a máquina começar a tomar essas certas decisões que nós não precisamos mais perder tempo com aquelas decisões ali de outrora, né? E na história da filosofia, Aristóteles tem uma grande importância por isso, né? Porque ele nos ajudou a pensar todos esses elementos que hoje nós não precisamos mais ter toda esse pormenor. Então, por isso que se tem esse embate que você está vendo, né, Alex, das ciências com a filosofia. Porque no momento que a filosofia parar de pensar isso, ou de atribuir importância a isso, é porque o ser humano já... A busca do sentido do ser humano em estar vivo também se perdeu, ela se evaneceu, né? Ela se pulverizou de algum jeito. O fato da gente não dar tanta importância para a filosofia também é um elemento desse tipo, né? A gente não precisa mais perder tempo com aquilo ali. Então, o ser humano
passa a se deixar levar ou por conhecimentos das ciências, ou nas suas particularidades, ou por outras decisões que talvez sejam das máquinas hoje tomando esse lugar, né? Enfim, essa é uma questão bem importante, porque diz respeito à história da epistemologia, né? A tomada das máquinas por inteligência artificial também diz respeito à história da filosofia. A filosofia vai ter que pensar sobre isso, né? Porque é quando a humanidade está perdendo essa autonomia de pensar a si mesma e passando por uma máquina, né? Nós não estamos fazendo isso só como um ou dois, não, nós estamos fazendo isso como um movimento de manada, né? Um movimento de massas, né? E quando a massa chega, o ser humano individual ele desaparece. E a gente tem que preservar esse ser humano individual, esse ser humano que pensa, que é capaz de fazer comparações, de capaz de errar, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava aqui às voltas com os meus grandes mestres. Eu vou trazer um mestre, talvez o meu grande mestre de filosofia, este senhor aqui, que eu quero trazer um livro particular desse senhor aqui, né? Esse livro aqui, né? Pensar e Errar, né? O professor Stein foi meu grande mestre, eu acho, de filosofia e de pensar filosofia, né? Devo muito a ele. E ele fez um livro bem interessante chamado Pensar e Errar, né? Porque justamente a filosofia é a possibilidade de a gente errar como seres humanos. Errar aprendendo, né? Todo mundo que mandou um barquinho de Portugal para chegar aqui foi errando. Muitos barcos caíram, a gente não sabe nem o nome deles. Mas alguns chegaram aqui, né? Em algum momento se acertou, né? Opa, então é aqui que a gente tinha que chegar, nós chegamos. Mas sempre teve muitos erros antes, né? Então a gente está aqui muito por isso, a gente está aqui para tentar entender e aprender com esses erros, né, da história da humanidade. Eu digo que o professor Stein foi meu grande mestre, não só porque eu sou vizinho dele e converso com ele esporadicamente, né, mas ele foi meu professor em sala de aula, amigo da família, a gente conversava muito sobre pensamento e filosofia. Lendo os textos dele, você via que era uma atividade filosófica profunda, né, e então trouxe ele como recordação, que eu estava hoje justamente escrevendo um texto sobre epistemologia, né? Na verdade, sobre fenomenologia, né? Que é uma crítica à epistemologia. Então, tive que fazer menção a ele aqui. Questões? Dúvidas? Reclamações? Acho que é tranquilo, viu? Dá pra Beleza? gente explorar mais um parágrafo aqui do mestre, o outro mestre, né? O outro professor, né? O Aristóteles. Esse aqui é o Totó. Esse aqui é o Totó. Vamos para o Totó. Posto que há 4 movimentos: locomoção, alteração, decaimento e crescimento, a alma se moveria ou por um único deles, ou por mais de um, ou ainda por todos. Se ela é movida, mas não por acidente, o movimento será atribuído a ela por natureza, e assim também por natureza o lugar, pois todos os movimentos mencionados ocorrem em um lugar. Se a substância da alma é mover-se a si mesma, o movimento será atribuído a ela, não por acidente, como ocorre com o branco ou com o comprimento de 3 côvados. 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 Côvados é uma medida que eles usavam de distância, né? Dava mais ou menos uns 30 centímetros, se não me engano, era um côvado, mais ou menos isso. Dariam quase uns 90 centímetros, mais ou menos. Essa questão é côvados. Eu estou assistindo aquela série The Chosen, muito boa, e realmente eles falam, dá tanto espaço para trás de tantos côvados. Não pode fazer uma fogueira tão perto de uma casa, tem que ser tantos côvados. Eu lembrei do The Chosen. Isso mesmo. Isso. Só para vocês saberem, né? Isso tudo aí, essas medidas de precaução, isso tudo estava lá são coisas que estavam ditas na Torá, né? Que é o Antigo Testamento, né? Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, né? Que ali tinham várias medidas de proteção, que você deveria ter distâncias para a construção da Arca da Aliança, depois para a construção do Arana Kodesh, que é a proteção da arca, né, no acampamento, tudo aquilo ali era medido em côvados, né?
Então, tudo isso tinha que ter essa questão da proteção. Você não podia fazer uma coisa se ela poderia prejudicar a outra pessoa. Então, tinha toda uma medida, né? Então, parece no The Chosen porque ele fala muito dessa relação do proto-cristianismo, né? Que era quando os judeus estavam se cristianizando, né? É muito interessante mesmo. Eu pensava que era romano, porque a primeira vez que quando ele fala sobre isso é um soldado romano dando a ordem, no caso, para o ator que faz Jesus, né? Aí o senhor explicando agora, agora eu entendi, né? Realmente. É porque estava ali a Roma invadiu, né, ali o território e fazia o pessoal pagar os impostos, mas eles viviam na cultura deles ali, entranhado ali com eles, né? Claro, tinha divisão e tudo, mas vivia realmente na cultura ali hebraica, né? Isso, hebraico. Isso. Que a gente conhece pouco no Brasil, né? Eu já notei que a gente conhece muito pouco cultura hebraica no Brasil, muito pouco. A gente conhece até talvez mais cultura romana, você deve conhecer um pouco mais porque você é do direito, né? Então, no direito se estuda um pouco mais direito romano, né? Mas a gente conhece muito pouco cultura hebraica no Brasil, né? É verdade. Então, uma boa coisa para pesquisar depois também. Mais uma coisa, mais um ponto. Mais uma coisa, de milhares. Sim. Que também se move, mas por acidente. Porque aquele a que são atribuídos ou é movido, isto é, o corpo. E por isso eles não têm lugar, mas para a alma haverá lugar, se é que por natureza participa do movimento. Uhum. É interessante porque ele fala assim, será que a alma, eu não sei, pelo que eu entendi, a alma se move e o corpo se move, ou a alma não se move e o corpo se move por uma outra razão? Será que seria mais ou menos por aí também? É É um pensamento mais ou menos por aí? esse questionamento, porque ele está dizendo aqui, olha que interessante, ó. O movimento será atribuído a ela não por acidente, né? Quer dizer, não é uma outra característica adjacente à essência, né? Lembrem que aquilo que é da substância da ousia, ela é por natureza própria a ela. Então ele está dizendo, se não é por acidente, quer dizer, não é uma característica que possa ser colocada, né? Uma pessoa de pele branca, outra de pele negra, cor, né? Quer dizer, não é por acidente, quer dizer que é da própria substância aquilo, né? Não é uma coisa que interferiria apenas numa relação propriamente acidentalmente, né? Que ela não seria da essência da coisa, ela seria apenas uma entre outras, né? Que é aquela questão que nós vimos que faz parte do raciocínio, né? Do raciocínio aristotélico, fugiu o nome agora do raciocínio aristotélico, né? Que aí você consegue entender. Das categorias Das categorias aristotélicas, o raciocínio que ele coloca ali, enfim, tá? O raciocínio aristotélico, né? Propriamente dito. Né? Porque você, por exemplo, atribuir uma cor é um acidente, entende? Né? Então, ele está dizendo, não é por acidente, né? Você está atribuindo aqui a uma questão da essência, né? É muito interessante. Vai ficando, a gente vai começar a pirar nesse negócio rapidinho. Ah, sim. Sim, rapidinho. feito. Né? Porque aquele a que são atribuídos é movido, isto é, o corpo. Né? Quer dizer, se é movido, então o corpo também move a alma, né? Verdade. O corpo também move a alma, né? Se a minha alma, se aquilo que eu atribuo movimento, aquilo que atribui, vamos supor, vidas, né? Ou uma característica sobre mim, né? Também está na pontinha do meu dedinho, tá? Na parte mais ínfima do meu corpo, né? Então, a gente dizia, porque quando a pessoa morre, o que acontece com a pessoa? Né? Corpo morto daquela pessoa. Ela perdeu a sua ousia, ela perdeu a sua substância. Né? Ela deixou de ser humano, acabou. Por quê? Porque uma característica do ser humano que é particular a ele é o movimento. É o movimento que o corpo faz. O movimento próprio dele. Então, isso Aristóteles
ele coloca como também uma diferenciação entre o vivo e o morto, né? A perda desse movimento, a perda daquilo que caracteriza aquele ser humano. E não é só movimento, né? Você está vivo, você está respirando, você está falando, você está pensando, as características próprias daquele ser, né? Ao você morrer, você perdeu a sua substância. Você virou um corpo morto. Você passou a um outro extrato da realidade, né? Você vai virar comida de vermes a partir dali, né? Então, isso também é uma coisa interessante em Aristóteles, né? A gente não se pensa sempre sobre isso, né? Mas não é só a animação, é aquilo que anima aquilo que você é, né? Aquilo que faz ser o que você é. A alma estaria por aí, né? Não podendo ser um acidente, né? Eu achei super interessante essa observação que você fez, Estevam, porque essa coisa do não é muito pensado o corpo físico movendo a alma, né? A gente normalmente pensa o inverso, a alma movendo o corpo. E é interessante pensar sobre isso, né? Como há uma relação uma dupla relação, né? Dos dois lados se comunicam de algum jeito, né? Sim, se Muito comunica. interessante isso, muito interessante. E hoje nós sabemos, né, estudando detidamente, claro, não era escopo do Aristóteles isso na época, né? O quanto nós precisamos de pequenos microsensores no nosso corpo que a gente sente que são nossos, né? Caso contrário, nós não sentiríamos. Mas fizeram experimentos muito interessantes hoje, né? Por exemplo, uma pessoa esconde o braço e bota um braço de borracha aqui do lado. Aí vem uma pessoa e martela o braço de borracha. E a pessoa sente dor. Peraí, mas martelou um braço de borracha, não martelou o braço de verdade da pessoa, né? Já que o outro braço está escondido aqui atrás. Mas a sensação que a pessoa tem de que aquele braço ali é o dela, pela posição, pela postura do corpo, né, mostra que a ideia que a gente tem de nós mesmos é muito completa, é muito perfeita, é muito estruturada, né? Tem uma estrutura própria que faz a gente imaginar que o nosso corpo está ali mesmo não estando ali, né? Lembrem que aquilo acontece, por exemplo, de uma pessoa perder a perna num acidente, né? E ela sente por alguns dias como se a perna dela estivesse lá ainda, sendo que não está mais, né? Então a imagem que nós temos do nosso corpo, toda ela performa essa ideia de forma que nós temos sobre nós mesmos, né? Ela também ela não é só física, o que prova que não é físico o corpo apenas, porque se fosse físico, a pessoa martelaria a mão de borracha e você não sentiria, mas você sente, né? Numa mão de borracha, uma coisa. Um materialista diria, isso é impossível, mas isto prova que não estamos falando apenas de um elemento materialista, né? De que a alma não é apenas matéria, ela é justamente o movimento, você entende? Né? Porque olhar, por exemplo, para um avião e perceber que ele está voando, né? E não de que de que ele está voando longe, né? E não de que eu estou voando e ele está parado, né? Essa ideia de movimento com uma estrutura própria do movimento não é material, você entende? Não é material. O meio pode ser material, o meio é material, mas a ideia disso não é material. Ela tem uma estrutura própria, você entende? Né? E isso, justamente por ser um elemento de ânima, da alma, é passível de investigação. Vale a pena investigar, né? Vale a O que você pena. levantou também, Hã? o que você levantou também é a questão do membro fantasma, né? Uhum, O membro isso. fantasma, eu acho assim muito interessante porque o membro não está ali, mas a pessoa continua sentindo a existência do membro com detalhes, com detalhes. Eu não entendo como isso é possível. Se já houve uma amputação do membro ali, né? A pessoa não tem mais. O resto da vida dela, muitas dessas pessoas sentem com detalhes tudo aquilo. É interessantíssimo, eu acho fantástico isso. Seria um indício de que a gente não é só matéria, né?
É um forte indício de que nós não somos só matéria. Nós possuímos dentro de nós características, chamar aqui espirituais, né, que dizem respeito à alma, né? A ideia que você tem de você está naquele membro amputado também, mesmo ele não estando lá, né? A forma do seu corpo está ali, de algum jeito ainda está ali. É muito estranho, é muito estranho. É isso que um materialista puro não consegue pensar. Sim. Né? Um materialista puro não consegue pensar nisso. Como é que isso é possível? Esse paradoxo, isso não é um paradoxo, tem uma explicação. Né? A explicação é que ali tinha uma parte do seu próprio movimento de ser você. Né? Exatamente. Da mesma forma que um braço que não está amputado, mas se você coloca um braço de borracha, né? Você, na sua cabeça, você entende que aquele braço é seu, porque ele está próximo de você. Você está vendo ele como se fosse você. Tem experimentos na internet, pode procurar. Vocês podem procurar esses experimentos, né? Do cara que martela o braço de borracha e o cara sente dor. Né? Por quê? Porque a sua mente se preocupou em olhar aquele braço como parte sua agora. Fez de conta, né? Mas se preocupou. Né? Então, e foi pensando um pouco nisso que o Nicoleles fez um paraplégico andar, né? Chutar uma bola, andar. Porque ele via que era interessante você pensar que tinham pequenas sensações de eletrodos elétricas que faziam essas coisas passarem como informações para o cérebro. Né? Se você conseguir entender que são pequenos registros elétricos, você passa isso para o cérebro. Claro que a alma, ainda assim, não é pequenos registros elétricos, né? Mas é uma estipulação ali que ele criou para poder fazer um paraplégico andar, né? Pensando que, mesmo no menor cantinho do nosso dedinho, passa um circuito elétrico. Mas mesmo que não passasse, ainda assim teria algum registro, que é o nosso próprio corpo, né? O nosso próprio corpo, a forma do nosso próprio corpo mantida de algum jeito, né? Pela natureza, né? A própria natureza do nosso próprio corpo, né? Por isso que a filosofia do Aristóteles é uma filosofia natural, porque ele não quer imaginar uma coisa que não seja natural do nosso próprio corpo. Ele quer entender como o próprio corpo faz esse registro e quais são os limites dele fora dele também. Se é possível trocar uma alma de lugar, por exemplo, né? Isso, Aristóteles né, não tem registro disso, né? Não é possível, então, né? Até que alguém vai e crie isso, mas até agora ninguém criou isso, então tem um limite aí, né? Tem um limite importante, né? Interessante. Sim, professor. O senhor falando novamente aí, eu lembrei de uma pesquisa que o pessoal fez, que nós, seres humanos, quando joga uma luz especial, a gente tem uma aura em volta da gente, que só os seres humanos possuem, nenhum outro tipo de animal, nenhum tipo de inseto tem, né? E falando que o corpo humano se movimenta e a alma movimenta junto, eu tenho uma frase que eu falo bem assim, que meu corpo é um templo, né? O nosso corpo é um templo. Há um Nosso corpo tempo. é o templo da nossa alma. E eu acho assim, não tem como o corpo humano andar sem a sua alma, né? Somos ligados a alma ao corpo. Uma vez eu estava até cortando o cabelo, aí o barbeiro, puxando aquele assunto, né, de barbeiro, falando assim, então, o senhor fuma? Eu falei, não. O senhor bebe? Eu, não. Aí eu peguei e falei, o meu corpo é um templo. E o seu? Ele falou, não, meu corpo é um templo violado. Sim, sim. Né? Aí, assim, indo para o cristianismo e as outras religiões, o Sim. cristianismo, a ideia de a gente ter a nossa alma, a gente trabalha aqui na Terra. Tem até uma visão de uma amiga minha que fala assim, que a gente está nessa Terra aqui para sofrer. Né? Sim. A gente está aqui nessa Terra para sofrer. É o nosso teste para ir, claro, né? Quem for cristão, Sim. ir ao reino do Senhor e ir lá viver eternamente. Aí tem as outras religiões, o budismo que acredita na reencarnação, não é? Sim. O Dalai Lama é um grande chefe da religião budista, né? Sim. Hinduísta. Sim. E ele diz que já tem a pessoa que já vai ser o seu sucessor.
assim, a gente da visão ocidental olha assim e fica, é uma coisa assim, não vou falar distante, mas ele tá vivo, mas ele já tá reencarnado? Como assim? Né? E a China diz que não, já tem o Dalai Lama, porque tem a grande briga, né, que teve com o Dalai Lama, e o Dalai Lama falou, não, já tenho a minha encarnação, e essa é a verdadeira. A que vocês têm não é a encarnação, né, esqueci o nome, é um título, né, que eles têm. E Acho que é lama, né? Eu acho que o título é lama, né? ela é o Lama, é isso. É um lama. E diz É, que já está, e esse jovem já está escondido. Ele já está escondido, ele já está protegido, e quando ele morrer, ele vai. é, Não sei se ele vai reencarnar ou se é um outro que vai reencarnar nele, sim, e já está reencarnado. sim. Então, assim, claro que tem todo o respeito, né, da religião distante ou alheia, mas, assim, vem parte da alma, a alma se movimenta sem o corpo, e já está reencarnado, sendo que ainda está vivo. É, É isso, né? Aí fica a pensar, claro, eu vejo como uma grande, é, um ponto bem assim para estudo assim que é eu estou tentando achar aqui a palavra para não ser ofensivo, Claro, claro. né? Assim, interessante. É É, isso. o que eu tenho para te falar sobre isso, né? Você falou do templo, né? Essa ideia de templo, o corpo ser um templo, é uma ideia muito antiga, né? Muito, muito antiga. Isso aí veio justamente com a destruição do templo, né? Quando se destruiu no ano 70 da era comum já, a destruição do templo, o primeiro templo lá, né, na verdade, foi o primeiro, depois foi refeito, o templo de Salomão foi refeito, né? Então, por que se viu que a pessoa tinha que ser um templo? Porque se não tem o templo, eu tenho que ser o templo. Eu tenho que ser o templo, eu tenho que estar ali com os 10 mandamentos, eu tenho que estar com as leis divinas, né? Eu tenho que ter isso dentro de mim, isso tem que ser sagrado. Por quê? Porque Deus incutiu uma chaminha dentro da pessoa que é a chaminha de vida, né? Por isso que a vida é uma coisa sagrada, é um princípio que a gente protege, né? Começou lá com Abraão, que não matou Isaac, era para ter matado Isaac, não matou, né? O anjo disse para ele não mate, ele não mata. Então começa uma tradição ali de preservação do primogênito, portanto, preservação da vida humana, né? Então esse é o princípio ético mais forte do monoteísmo, né? De todo o monoteísmo, esse é o princípio ético mais forte. Você não mata, né? Você deixa de matar. Você passa a preservar a vida. Você não, por quê? Porque o Isaac ia ser imolado para os deuses, né? Não matando ele, você tem o princípio. Então, aquilo ali já é uma coisinha que depois vai dar lá nos 10 mandamentos, não matarás, e depois, com a destruição do templo de Jerusalém, vem com a ideia de, não, nós temos o nosso próprio templo, né? Nós temos que trazer tudo dentro da gente, né? Todas essas leis têm que estar dentro da gente, internalizadas dentro da gente, né? E isso passa a ser o sagrado, né? Que é você estar com essas leis dentro de você, tranquilo com elas, né? Não querendo o tempo todo burlá-las, né? Então eu gostei de matar, né? O problema é esse, né? Essas leis aí, elas geram para a gente justamente a vontade de a gente fazê-las, quebrá-las, né? Eu gostaria de matar aquela pessoa, gostaria de transar com a esposa do meu cunhado, gostaria de com a esposa do meu irmão, né? Gostaria de, sabe, a gente pensa em burlar essas coisas o tempo todo, né? Pensa em falar palavrão o tempo todo, pensa, entende? A gente vai quebrando o tempo vai ficando quebradinho, né? Poder pensar sobre isso que eu estou falando aqui é tentar restaurar o templo, né? Poder tentar manter uma integridade física e espiritual desse templo, né? Espiritual pela lembrança que a gente tem dessas leis, física pelo nosso próprio corpo, que é o invólucro de tudo isso, de imaginações, de memórias, de fantasias, né? Do senso de bondade, de fazer uma coisa boa para o outro, para não matar o outro, né? Estou vendo que a pessoa tem necessidade, vou perguntar como é que você está. Tudo isso e restaura o templo, né? Essa é a ideia. Tudo isso traz o
traz o Messias, traz a vinda do Messias, né? Para o cristianismo é Cristo, né? Cristo veio, Cristo foi trazido, ele veio, ele restaurou o templo, né? Ele fez o templo acontecer. Ah, mas o templo quebrou depois. Sim, mas o templo está dentro de você, né? Então, a mensagem foi trazida, a mensagem chegou na gente, né? E isso aí é uma coisa que a galera tem dificuldade de pensar, né? Porque a gente está acostumado a quebrar a lei, né? Difícil a gente restaurar a lei, né? Difícil a gente manter o templo bonitinho, né? A gente tem essa dificuldade que é muito triste, né? Muito triste. Mas faz parte do nosso problema civilizatório. Nós ainda não nos entendemos como civilização ainda, a gente está caminhando. Ah, mas foi entregue lá, né? Sim, pode ter sido entregue, mas não foi porque foi entregue que a gente entendeu como, entende? Nos deram coisas muito boas, a gente não está aproveitando essas coisas boas que nos deram. Lá para os orientais, essa coisa da reencarnação, eles têm um respeito muito profundo por isso. Eles respeitam muito, muito isso, muito isso, muito. Isso aí está no hinduísmo há milênios, que é a ideia de que você volta para cumprir alguma coisa, né? Então é um jeito também de dizer que, olha, cada um tem a sua missão pessoal, né? Talvez essa missão aí para os hindus tenha a ver com o Dharma, tem alguma coisa que tem de ser feita nessa vida para curar as vidas anteriores, né? Mas isso, se você for parar para pensar, isso pode também estar presente nas situações familiares, né? De repente, um avô seu fez uma coisa que você está fazendo agora, depois de anos e anos e anos, né? Não é vida passada? Não é, mas é família, né? É transgeracional, vai passando, né? E isso também diz a respeito da gente, né? Nosso DNA está ali, nossas moléculas estão ali, nossas memórias estão ali. Então, tem muitas outras relações, por exemplo, que poderiam ser. Não vou dizer que tenham mesmo uma relação com a questão da reencarnação, mas que tem algo que nos faz pensar sobre isso, né? Tem algo que nos faz pensar sobre isso. Por que tem continuidades na vida e não só rupturas? Por que lá no Oriente eles olham para essas rupturas como continuidades, por exemplo, né? Ah, não, terminou nessa vida, mas vai continuar numa outra, né? Existem coisas para se pensar sobre isso. Não quero aqui jogar água na fogueira, né? Mas eu quero justamente manter aceso que podem ter outras explicações para isso também, né? Que a gente não sabe dizer, a gente diz reencarnação, né? Ou a gente diz justamente reencarnação porque tem uma crença estabelecida nisso. Inclusive, eu estava lendo no Bhagavad Gita, que é um livro muito antigo, né? Que uma das coisas que você pode acreditar ou não é justamente a reencarnação. Porque você não tem como provar. Entende? Você não tem como ter uma prova de que ela existe. Então, fica passivo de você acreditar ou não nela, porque você não tem prova. Interessante, né? Muito interessante o Bhagavad Gita trazer isso como um elemento que fica a seu critério, você acreditar ou não, né? Mas sabe que você falou Assim, agora. professor, na questão do Dalai Lama, ou do Lama, Uhum. ele diz que é colocado objetos próximos da criança e se ela interagir com aqueles objetos, ela é considerada a tal da reencarnação. Então seria a tal da prova, né? É, E que seria sim, aí considerada sim, a sim. próxima um ano. É. As culturas fazem muito isso. O Rafael vai falar alguma coisa? O que eu ia falar nessa questão da reencarnação é que fica muito assim claro nas obras de Roma Antiga. Homero, né, fica na Odisseia, fica bem claro isso quando ele desce lá no Hades. A Odisseia também fala isso no livro 6. É interessante pensar sobre isso, só que assim, eles vão com o corpo físico lá, né? Então os heróis vão com o corpo físico e os guerreiros são lá só em alma, eles não falam nada, eles só ficam lá meio que. E também é interessante pensar que eles não recuperam a beleza deles. Do jeito que eles morreram, eles vão pro inferno, vão pro Hades, né? Vão pro Sim, inferno. sim. E é interessante pensar sobre isso também, né? Algumas culturas têm isso, não sei porquê, nunca fui a fundo, Uhum. mas assim, na própria Odisseia, quando Ulisses desce ao Hades, ele leva lá, acho que um bode, alguma coisa viva,
faz ele sangrar o bode, né? E dá pra mãe dele. Não é pra mãe dele, foi outro guerreiro pra descobrir tal coisa. Então e o engraçado é que o que alimenta o, a alma ali também, o que dá voz à alma, é justamente o que Aristóteles vai falar aqui pra gente, né? Que seriam essa coisa assim da locomoção, alteração, decaimento e crescimento. Uhum. Vai falar meio, ele faz meio essa conexão, eu acho, assim, de Uhum. necessidade que eles têm ali de os meio que os zumbis ali do ser humano, porque eles não conseguiam ouvir, mas também dessa coisa da alma também. Eu acho que deve ter alguma relação por aí, mais ou menos. Eu não entendi essa última parte, perdão, Rafa. Então, Ah, eu acho que deve ter alguma relação também com essa explicação de reencarnação sim. Uhum. com o que vocês estão dizendo, porque para eles, assim, na Odisseia, no livro 6 ele vai falar, ele vai olhar os guerreiros lá, vai no Hades Uhum. também, eu acho que esse é o nome do rapaz que vai pro Hades lá, que é O Aquiles, né? na O Odisseia, Aquiles, é na Ilíada. Na na Ilíada, na Ilíada, Ilíada o Aquiles vai para o Hades, isso. na Odisseia também o Odisseia também vai. Mas eu tô confundindo. Ah, não, na Eneida. Eu tô confundindo na Eneida. Aí na Eneida, no livro 6 Uhum. De Virgílio. o Enéas vai pro Hades também. Todos os heróis Isso, vão. vai para o Hades, é. Vai pro Hades. E lá ele encontra os guerreiros. E os guerreiros estão todos deformados, igual se estivesse no campo de batalha. Uhum. Sim. Eu não lembro qual das figuras lá mística lá que tá ali guiando ele. Fala: olha, se ele beber no rio Air, parece, ele perde a memória. Se ele não beber no tal rio, ele volta com as memórias. Ele tem que ficar ali 1000 anos, ali dentro da Eneida, ali dentro Uhum. Uhum. Eu achei interessantíssima essa explicação. Eu falei, caramba, que interessante, desde essa época, desde essa época. É possível que os gregos tenham guardado elementos de reencarnação nos seus trabalhos, sim. Você vê que a escola pitagórica era uma escola reencarnacionista, por exemplo, né? Então, e existe no Platão a ideia da alma imortal, né? Então, acredita-se que muito do que o Platão sustentou também tem a ver com essa ideia reencarnacionista, né? Que é uma ideia muito antiga, estava lá na religião, não só na religião hindu, mas também na religião dos persas, né? O zoroastrismo tinha essa ideia de reencarnação, né? E você vê que tem esse elemento muito internalizado em antigas tradições, muito antigas, ficaram esses elementos aí de possibilidade de reencarnação, da alma reencarnar. Quer dizer, talvez não todas as memórias, mas alguma memória de alguma vivência antiga, alguma coisa que poderia ficar daquilo ali, que seria vulto para a missão que você tem que cumprir agora, o Dharma, que os hindus chamam, né? A missão que você tem que cumprir agora. Estou dizendo isso porque é uma questão interessantíssima, né? Isso muda por completo as tradições orientais das ocidentais, né? O nosso ocidente aqui, com o advento do cristianismo, isso deixou de existir, deixou de ser uma preocupação, né? Mas a preocupação deveria ser a nossa salvação. Aí quando você vai lá para a Índia, eles acreditam em reencarnação, mas a vida deles é uma miséria, uma pobreza, né? Eles não conseguem ver isso como uma coisa importante também de cuidado da salvação da alma deles, né? Quer dizer, você não ter que viver numa miséria, uma pobreza, mas tentar ter um pouco mais de dignidade como pessoa, isso é totalmente desprezado por eles, por exemplo, né? Fica a próxima vida, fica a próxima tentativa, né? Então tem algo ali também, né, do hinduísmo que acabou também se tornando uma espécie de aprisionamento, né? Você sempre fica para a próxima tentativa, você sempre fica para a próxima vida, você não faz nessa, né? E mesmo que possa não existir outra vida, bom, né? Você está nessa aqui para fazer alguma coisa, né? Tem que cumprir alguma coisa aqui, né? E quando você começa a acreditar que existe um elemento transcendental, quando você é niilista, você pode ficar a vida toda aqui sem fazer nada, né? Que é aquela coisa do conto do Borges, né? Do mortal, né? Você está aqui esperando a morte chegar, mas a morte nunca vai chegar, porque você é imortal. Então você vai esquecer tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você cultivou na finitude, você leva para a infinitude como esquecimento, né? Porque você não vai morrer, né? Então, é um pouco assim, um pouco também o mundo hindu, né? Você
A próxima 70. Então, fica tentando sempre, né? Com certeza. É interessante pensar nisso, é interessante. Um aspecto... são outros jeitos de falar desse elemento. Eu acho o Borges fascinante por isso, porque ele está falando de um elemento ali que excede muito só a cultura dele, né? Ele está falando de muitas outras culturas que tem aquele elemento ali, né? Acho fascinante isso no Borges, né? É muito interessante. É. Pode ir mais um Vamos ler mais um pouco, vamos ler mais um pouco. Além disso, se é por natureza que a alma se move, também por coerção poderá ser movida. E se é movida por coerção, também o seu movimento será por natureza. E da mesma maneira do que no que concerne ao repouso. Pois, para onde se move por natureza, também ele repousa por natureza. E de maneira similar, para onde é movida por coerção, também ele repousa por coerção. Mas quais seriam os movimentos de repouso por coerção da alma? Não é fácil explicar, nem mesmo para os que gostam de fantasiar. Sim. Um pouquinho de humor aqui. Um pouquinho de humor. Um pouquinho de humor. Eita, mano. E mais. Se a alma se move para cima, será fogo. Se move para baixo, terra. Pois estes são movimentos de corpos. O mesmo argumento vale também para movimentos intermediários. Uhum. Além disso, já que a alma se mostra como que move o corpo, é razoável emprestar a ele esses mesmos movimentos, pelos quais ela é movida. E se é assim, também é verdadeiro dizer inversamente, que o movimento pelo qual o corpo é movido é o mesmo que move a alma. O corpo é movido por locomoção, de maneira que também a alma poderia, de acordo com o corpo, mudar inteira de lugar ou ser deslocada conforme as partes. Mas se isso fosse cabível, caberia também a alma entrar novamente no corpo depois de ter saído. E isso implicaria reviver dos animais que morreram. É muito, já deu uma... Isso aqui, pessoal, já é um elemento quase de ficção científica, né? Que o Aristóteles está nos trazendo pelaquilo que não é possível de ser feito. Pelo menos ninguém encontrou. Ninguém pegou a alma num potinho e disse, ó, bota aqui no animal para reviver o animal. Ninguém conseguiu fazer isso, né? Mas é um elemento de abstração. Isso é abstrair o pensamento, isso é ser filósofo, né? É você abstrair, é você começar a criar em cima de uma hipótese, né? Grandes filósofos fazem isso em sala de aula, ensinando alunos, escrevendo textos sobre isso, né? É o exercício filosófico per se, né? É um baita exercício filosófico fazer isso. Né? Seria esse fantasiar que ele falou aqui no parágrafo anterior? Isso é um exercício do filósofo. Isso. Olhar para a realidade, tentar brincar um pouco com as combinações, seria isso? Exatamente. Mas brincar sabendo que aquilo ali é um exercício, né? Que aquilo ali é um exercício. Esse fantasiar é um exercício de abstração, né? Não sei se algum de vocês já leu McTaggart, é um filósofo americano estadunidense da vertente analítica, né? Eu praticamente não gosto da vertente analítica, mas ele tem um escrito falando sobre a inteligência de seres extraterrestres, né? Não existem seres extraterrestres, né? No entanto, existem faculdades cognoscentes humanas. Existem faculdades cognoscentes, talvez que a gente não consiga captar, como, por exemplo, a audição dos cachorros, né? Os cachorros têm uma audição que nós não temos, e um olfato que nós não temos. Portanto, eles têm faculdades cognoscentes que nós não temos, muito mais elaboradas no sentido qualitativo do que nós, né? Podemos pensar isso aplicado a qualquer ser que não sejamos nós, né? E é muito bom que nós possamos pensar sobre a quantidade de decibéis que um cachorrinho ouve, porque aí nós comparamos com a nossa e podemos entender também as limitações das nossas capacidades cognoscentes, né? Do que seria possível ou não fazer com as nossas capacidades cognoscentes, né? Então, por exemplo, você ter uma memória de uma coisa mais real do que de fato você a vê. Por que as pessoas têm isso? Por que um pintor consegue pintar um quadro com uma sensação naquele quadro melhor do que uma sensação que você veria na vida real? Por exemplo, vocês veem que
que eu estou trazendo para vocês um elemento muito importante de concretização de uma coisa fantasiada que torna-se mais real que a realidade, né? E nós encontramos quadros na história da humanidade, inúmeros quadros que trazem a sensação melhor do que você olhando na realidade, né? Inúmeros quadros, né? De situações muito diferentes também, né? Lá na Holanda, eles começaram no século XVII a desenvolver esse método de trazer essas expressões mais reais, né, que a realidade que a gente consegue ver. Eles desenvolveram uma técnica de pintura voltada para isso, né? Então, é possível sim. Não só pela arte. Eu trouxe a arte como exemplo, é um elemento, mas nós podemos ter outros elementos, né? Isso por quê? Porque a nossa mente, ela não está pronta o tempo todo. Ela está pronta até certo ponto. Quando a gente começa a entender essas outras estruturas possíveis que fazem a mente ser o que ela é, então a gente está alcançando um nível, né, de realidade da própria mente, da própria realidade, que está na realidade, mas a gente não consegue ver, né? Vocês vejam como isso é profundo, né? E como isso também pode dar muito tranquilamente margem a coisas falsas, a ilusões falsas, né? Por exemplo, de que você vai necessariamente ver uma dessas coisas impossíveis aqui, né? De pegar uma alminha e botar de volta no animal morto, né? Como se fosse possível isso. Não, não é possível, né? Não é possível. Mas o exercício é possível. Esse exercício é possível. E ele é até importante, exercício, né? Por que ele é importante? Porque ele nos ajuda a aumentar os elementos sobre a nossa capacidade de ser nós mesmos, né? Pela nossa fantasia, pela nossa memória, pela nossa percepção, né? Então, isso tudo está na esteira desse parágrafo aqui. Muito legal, muito fantástico. Deixa eu ver aqui. Pois é, professor. Falando novamente da alma, né? Sobre transferir a alma para outros seres, igual o senhor falou, que é questão de ficção. E eu gosto muito de ficção e também gosto muito de cinema, né? Então, sou um pouco cinéfilo. E aí, quando o senhor falou ficção, como transferir a alma? Eu lembrei no momento daquele grande filme que ficou muito tempo em primeiro lugar como um dos grandes sucessos aí do mundo, o filme Avatar, em Avatar. que, em que é transferido. O que Uhum. será que era transferido para aqueles Avatar? Porque era os Na'vi, né? Que era o povo, vamos dizer assim, originário do planeta. Uhum. Na ficção pode tudo, né? O papel aceita tudo, na verdade, né? É. Aí, nesse caso, na ficção, é esse caso, né? Desse Uhum. filme que eu tô lembrando no momento, em que transfere realmente. Eu acho que é a consciência, não é a alma, é a consciência. É transferida a consciência, né, para o avatar, e aí ele vai viver dentro daquele avatar por um período de tempo. Isso. E também me lembrei de um outro filme, que foi de um grande livro também, que é o Guia de Mochileiro das Galáxias, em que o senhor falou da audição dos cães. Uhum. Os golfinhos têm uma inteligência, né, bem aguçada, acho que até maior que nós humanos, em alguns pontos, em alguns graus. E Uhum. que estavam sendo enviado mensagem para os golfinhos, né, para os golfinhos nos avisar que ia passar uma estrada interdimensional pela Terra, ia destruir a Terra, e os golfinhos estavam tentando avisar os humanos e a gente não entendia o aviso. Aí tem lá a notícia, os golfinhos sumiram, porque eles sabiam que a Terra ia ser destruída, eles foram embora. E também tem um outro. Genial, genial, genial. Não, assim, a ficção dá para fazer essas loucuras, essas viagens. E também tem o filme Lucy, né? Em que lá o cientista tá falando sobre a inteligência humana e um rapaz questiona o professor, falou, professor, e se o humano usar 100% do seu cérebro, da sua inteligência, né? Aí tem lá a questão da menina, que envolve a questão de uma droga lá, que ela começa a desenvolver a sua inteligência em porcentagem, vai aumentando, só que o corpo dela não aguenta, né? Ela vai sofrendo muito por causa daquela tá sendo colocado acima da média da sua inteligência até chegar aos 100%. E eu vi uma vez um texto que realmente o nosso cérebro
está nesse atual estado, e a gente não pode desenvolver mais. Se a gente desenvolver mais, a gente vai ter que perder outras partes, não parte do nosso corpo, mas partes cognitivas. Vamos ter que perder, sei lá, a visão, algum movimento para poder o cérebro aumentar e ficarmos mais inteligentes para poder manter. Então, isso é um grande perigo, né? Falar, que bom, você tantos por cento mais inteligente, mas isso é um grande perigo, né? O tanto de oxigênio que vai ter que ir, o tanto de açúcar. Então, é um grande perigo. Então, esse filme demonstra, ela tem que estar ali tomando aquela droga a todo momento para poder se manter. E no final, acho que ela se torna Deus, né? Ela se torna onipresente, onisciente e onipresente, que passa sua inteligência em um pendrive, coisa muito louca, e ela controla o tempo. Então, uma coisa assim, ela retrocede, ela volta, ela controla tudo em volta dela. Ela se torna um ser supremo. Ela é Deus, né? Dentro daquela proposta do filme. Que filme é esse? Lucy. Não vi. Não vi. O Lucy, quando começa, é uma macaquinha, não sei se é um Homo sapiens, não sei o que é, que foi o primeiro fóssil de mulher encontrado, aí eles batizaram de Lucy. Aí o nome veio desse fóssil encontrado, né? E a mulher também, que até que faz a Viúva Negra dos Vingadores, faz tem o nome Lucy sim. também. Sim, sei. É muito bom, assim, quando eu comecei a assistir, me pegou, e é muito, muito Legal. bom. Tem a viagem do final, mas é muito bom. Sugiro assistir. Só para você saber, Alex, esse questionamento, se de fato dá para você transferir informação de uma cabeça humana num pendrive, ele nesse momento, a atual humanidade está sendo feito por uma empresa americana chamada Starlink, né? Que é a empresa do famoso aí, cara que do X, né? Do Twitter, né? O Elon Musk, né? Elon Musk, esse cara aí ficou famoso, muito famoso, porque ele está tentando fazer umas coisas assim. Mas tem uma conversa muito importante aqui de um dos maiores neurocientistas da humanidade, que é o Nicoleles, que está dizendo que corta essa, não dá. Por quê? Porque a natureza da informação que a cabeça humana tem não é compatível com a natureza de uma informação de um computador. E está vendo, e o Nicoleles parece bem aristotélico nesse sentido, né? Eu achei bem legal essa entrevista que ele deu, que ele diz, não, são naturezas completamente diferentes e não tem como você colocar uma na outra. Ele tá vendo por esse prisma, né? O Nicoleles, né? É fascinante, porque o Nicoleles também é um cara que gosta de ficção, adora ficção científica, né? Até escreveu aí, eu tenho que ler esse livro novo dele, né? Mas eu acho interessantíssimo poder pensar que a informação ela pode ter realmente naturezas diferentes, talvez emular uma informação para outra não seja uma coisa tão simples. A gente está vendo aí com os processos de informação que as formas de acumular informações têm mudado muito, né, no tempo, né? A gente tinha livros, agora não temos mais livros, temos, né, arquivos de internet. A gente tinha antes armazenamento num HD, agora a gente tem nuvem. Essas formas estão sempre mudando, A gente não sabe até para onde vão chegar essas formas, né? E se talvez elas não consigam ser compatíveis. Mas o que eu achei interessantíssimo, Nicolas, ele foi fazer uma afirmação muito aristotélica. Olha, são naturezas diferentes. Você tem uma máquina e você tem um ser humano, são naturezas diferentes. Você não consegue fazer essa retirada de informação de uma coisa para outra, por um hardware, né? E tem uma série inglesa muito boa chamada Black Mirror, né? Bem famosa essa série, que no segundo episódio da segunda temporada morre uma pessoa, morre um marido, e a ex-esposa quer fazer um robô desse marido com as informações que ele transmitia na rede, nas redes sociais, com a voz dele, com as mensagens de voz, com o padrão das informações que ele trazia, e ela tenta reconstruir o marido dela, né, por um robô ali que ela pegou essas informações e passou para dentro dele. Mas o interessante nessa série, nesse episódio, é que ela acha que ele é o mesmo e não é o mesmo. Né? Interessantíssimo. Vejam esse episódio aí do Black Mirror da segunda temporada aí, que é muito legal, muito legal. Rafael, você levantou a mão.
Isso, porque é interessante esses assuntos, né, assim, de... Nossa, agora eu me perdi. Deixa daqui a pouco eu falo. Eu me perdi agora aqui. Ah, bom, tudo bem, sem problema, sem Tá problema. bom. Podemos fazer mais um parágrafo aqui, que eu... Fazemos. Podemos mais um. Vamos lá. Uhum. Os remédios já estão fazendo efeito. Que bom. Mas o movimento por acidente da alma poderia ser produzido por outro, pois o animal poderia ser impelido por coerção. Porém, aquele cuja substância consiste em mover-se por si mesmo não precisa ser movido por outro, exceto acidentalmente, tal como o que é bom por si ou em si não precisa sê-lo por outro ou em vista de outro. E poderia se especialmente que a alma, se é que ela se move, é movida pelo objeto da percepção sensível. Uhum. Isso aqui é bem importante, ó. Poder-se-ia dizer, especialmente, que a alma, se é que ela se move, vírgula, é movida pelos objetos da percepção sensível, né? Quer dizer, Aristóteles também duvida que a alma tenha um movimento, né? Ele tem essa dúvida, né? Por quê? Porque por uma concepção ilemórfica, de fato, o que move é o corpo que move, né? É o corpo que se move, né? Porque ela poderia não se mover, ela poderia permanecer parada em algum local do nosso corpo também, poderia estar em algum local inatingível que a gente não soubesse, porque temos que ver que alma aqui no caso é ousia, né? A substância própria que confere ao homem aquilo que ele é, a consciência dele mesmo, né? Que quando morto ele não tem mais, mas que vivo é a consciência própria do homem sobre ele mesmo, né? E que ele está levantando aqui essa questão interessantíssima. Olha, ela é movida, né? É movida, então, ela poderia ser movida pelos objetos da percepção sensível, né? Quer dizer que a ideia de movimento que a alma pode ter seja porque a gente vê, a gente olfata, a gente escuta, né? Então isso daria uma sensação de que ela está se movendo. Interessantíssimo pensar assim, né? E aí, voltando um pouquinho à questão do Alex lá do Avatar, que eu acho que é importante falar, né? Quer dizer que o Avatar, então, ele está tentando entender essas informações que dizem respeito a nós, também como informações sensíveis, né? Por quê? Porque seriam informações que teriam uma capacidade de nós inteligirmos elas. Olha que interessante. Então, o Avatar ele tá fazendo uma coisa que é um pouco aquilo que depois o cristianismo ele vai dizer que foi é o grande erro dessas seitas atuais, aí, dessas seitas gnósticas, né? Que é você tentar atribuir uma forma material para uma coisa que não é material, né? Por exemplo, você dizer que é uma frequência elétrica que conduz a informação, né? Bom, então você está atribuindo a informação de si mesmo a uma frequência elétrica, portanto, é matéria, não é espírito, não é alma, né? Não tem isso. Se a gente está falando de algo que é espiritual, propriamente dito, ela não pode ter matéria, não pode ter isso, porque é outra natureza. Então nós temos hoje em dia problemas com isso também, para poder nos comunicar sobre isso, né? Porque um hindu, um, 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 um budista vai ter uma reminiscência que fica na alma que é passada de lugar para lugar. Quer dizer que essa reminiscência, essa memória que eu tenho sobre mim mesmo, né? Ela foi, então, em algum momento, ela foi empiricizada, ela passou por um registro físico e ficou guardada aqui na minha memória, e isso aí foi transmitido futuramente. Então, ficou algo que é, então, material daquilo ali. Agora, se a gente está falando de alma, não tem registro material. Não deveria ter, pelo menos, uma relação material, né? Por isso que é difícil pensar também com Aristóteles, né? Porque contraria tudo aquilo que o senso comum está dizendo sobre o que é alma. Por exemplo, empiricamente, né? Experiências que ficam remanescentes e que podem ser passadas adiante, né? Bom, então talvez isso não seja alma, talvez isso sejam experiências psíquicas remanescentes, né? Não a alma. Questão, hipótese, né? Isso é uma questão bem importante, né? Porque isso também diz respeito a mim mesmo,
Diz respeito ao que a compreensão que eu tenho de mim mesmo, né? Que para Aristóteles, nitidamente, é uma coisa e pode não ser a alma, né? Claro, estar vivo agora, estar falando nós estarmos falando agora é porque existe essa coisa viva em mim, dentro de mim, que faz esses movimentos que geram movimentos em mim, né? A essência, né? A alma seria essa parte da essência, né? Mas isso não quer dizer que ela tenha necessariamente memória. É possível que não, né? O Platão diz que sim. O Platão diz que sim. O Platão vai dizer que tem memória. O Aristóteles não coloca isso em questão. Ele nem vai fazer menção a isso, né? Então, esse é um ponto bem interessante também de divergência, também, né? Que eu trago aqui para vocês pensarem, para a gente poder pensar, né? Pessoal, estou vendo aqui que já nos adiantamos muito hoje, fomos bem longe, né? Podemos ficar por aqui e continuamos semana vindoura? Pode ser, professor, pode ser. Vou só marcar aqui. Então, Tá. ficamos no No entanto. 406 B11, né? B11. Isso. Vamos marcar aqui. 406 Já são 10h10. B11. Perfeito. Foi bastante coisa hoje, hein? Foi bastante. Bacana. É um trabalho que tem muita coisa, né? Muita coisa. Sim, bem árduo. Certo, pessoal. Então, uma boa noite. Muito obrigado. Tá Boa ótimo, noite. professor. Boa noite. Até mais. Tchau, Muito tchau. obrigado. Valeu. De nada. Continuamos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.